iniciando com atuação na área da saúde. Nós atuamos a favor da saúde de nossos clientes para negativas ilegais de tratamento ou de procedimento, e nós vamos exemplificar algumas das situações em que nós atuamos. Podemos atuar em mais situações e são alguns exemplos. Por exemplo, a negativa ou restrição ao serviço de home care. Isso causa uma impotência, você precisando cuidado de quem ama em casa com a devida atenção médica, e o plano de saúde nega esse tipo de atendimento quando ele é regulado por uma portaria do SUS. E, portanto, negar esse atendimento é injusto, não tem base legal. E a gente presta um auxílio jurídico se houve, seja a negativa do enfermeiro 24 horas, ou de um equipamento, por exemplo, um respirador que está precisando, ou o transporte em ambulância para casa. Tudo isso a gente busca auxiliar os nossos clientes quando há essas negativas pelo plano de saúde que não tem fundamento legal, porque há o reconhecimento científico de home care, em que situações, que tipo de home care deve ser oferecido. Outra coisa que acontece, as pessoas que pedem home care perguntam se pode utilizar a chamada tabela NEAD para negar home care. A tabela NEAD não é oficial, como eu falei, tem uma portaria do SUS que indica todos os tipos de serviços de home care que é oficial. Então as empresas do setor de home care criaram essa tabela, ela não tem força vinculante, e negar a prescrição médica por conta da chamada tabela NEAD também é uma usurpação da competência médica. O médico indicou o tratamento, é ele que sabe qual é o tratamento do paciente. Essa negativa, ela é ilegal. A negativa de cirurgia robótica, você tem uma propensão a um risco cirúrgico e aí existe um pedido médico que justifica a utilização do procedimento robótico por ele ser menos invasivo e ter uma recuperação mais rápida, e existem estudos científicos que demonstram a eficiência da cirurgia robótica nesse sentido, e, portanto, havendo a prescrição médica, tem que haver o deferimento pelo plano de saúde. Se não houver, nós estamos aqui para auxiliar os nossos clientes. Negativa de cirurgia bariátrica ou da reparadora da cirurgia bariátrica. Não é uma injustiça a negativa desse tipo de cirurgia para alguém que, após tanto tempo lutando para buscar saúde, chega a essa drástica decisão de se submeter a uma cirurgia bariátrica, e o plano de saúde nega essa cirurgia bariátrica e não existe fundamento. Na verdade, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que garante a bariátrica tecnicamente para os pacientes com mais de 40 kg por metro quadrado. E se o paciente tiver 35 kg por metro quadrado e tiver alguma comorbidade, ou até se ele tiver 30 kg por metro quadrado e tiver diabetes do tipo 2, ele também vai poder ser atendido. E depois de 2 anos que ele faz a cirurgia bariátrica, existe a chamada cirurgia reparadora. E aí o plano muitas vezes tem negado ou até restringido a zona da barriga, mas é evidente que a pessoa que emagreceu, ela tem diversas zonas do corpo que precisa de uma reparação estética, de uma reparação por meio de cirurgia plástica. E é contrário à dignidade da pessoa humana negar essa reparação. E, portanto, a jurisprudência tem considerado possível esse tipo de decisão que nega a cirurgia reparadora estética. Algumas perguntas relativas à área da saúde. O plano restringiu uma cobertura básica. Isso pode acontecer? Não, isso é uma situação ilegal. O plano tem que oferecer aquela cobertura. Você contratou um apartamento, internação hospitalar, e aí o plano não está dando a internação hospitalar que o médico pediu. E muitas vezes o que acontece é que o plano ele coloca dentro do contrato a chamada segunda opinião, em que ele busca uma segunda opinião diferente da do médico, ou também ele busca uma junta médica para avaliar aquela situação. Ocorre que, pela legislação, uma vez que há uma prescrição médica e que aquele é um atendimento básico, não vai poder ser negado. É o médico quem sabe qual é o atendimento do cliente e, portanto, a negativa é ilegal e é possível buscar essa cobertura, somente que é uma cobertura básica. E se o plano ele negou um procedimento porque não está no rol da ANS? Se não está no rol da ANS, não está dentro daquilo que, em tese, ele seria obrigado. Até pouco tempo, o STJ dizia que essa era uma lista fechada, o plano ele só poderia atender aquilo que estava naquele rol. Só que a lei modificou e agora o que é colocado por essa lei é que se houver prescrição médica e esse procedimento ele tiver um reconhecimento científico, então, nesse caso, deve ser atendido. Se não for atendido e houver uma urgência comprovada, é possível haver um pedido liminar para garantir esse tipo de atendimento. Então, negou o remédio, o tratamento, o procedimento que não está no rol da ANS, é possível que a gente possa
possa atender os nossos clientes nesse tipo de demanda. Se houve essa negativa ilegal, nesses casos e em outros, cabe o pedido de dano moral? Cabe o pedido de dano moral pela negativa ilícita do plano de saúde. Na maioria das vezes, a jurisprudência do STJ tem entendido que esse dano moral é um dano presumido. Isso quer dizer que o meu cliente não vai precisar demonstrar que teve um sofrimento por conta do não atendimento. Na verdade, esse sofrimento já é presumido, porque há uma lesão à dignidade da pessoa humana. A saúde está ligada à dignidade de qualquer pessoa humana. E ter negado um pedido ilegalmente de tratamento, de procedimento, isso traz causa sim para o dano moral, sem precisar comprovar o sofrimento. Há algumas situações em que a jurisprudência reconhece que pode ter alguma cláusula contratual que possa gerar alguma dúvida, e aí ela teria que ser analisada. Mas se a cláusula for abusiva, ou se houver de qualquer modo uma utilização de uma cláusula contratual para usurpar a competência médica, para não fazer prevalecer o tratamento que foi indicado pelo médico, claro que vai caber dano moral. Outra pergunta que é feita é o seguinte: é conferida a liminar e aí depois o plano, dentro do processo judicial, pede uma perícia. É possível o plano pedir uma perícia? É possível o plano pedir uma perícia, sim. Mas eu já digo aos clientes que o médico indicou um tratamento, ele tem uma responsabilidade ao indicar esse tratamento. É muito difícil que o plano consiga provar que o tratamento indicado pelo médico não era o apropriado naquele caso. Isso, ainda não conheço um caso em que isso ocorreu, que o plano conseguiu demonstrar que o tratamento que o médico indicou não era aquele devidamente apropriado. Isso é muito raro de o cliente depois ter uma negativa do processo no final, por meio da sentença. História sólida, atuação abrangente, focando na área de negativas de plano de saúde e serviços personalizados para o nosso cliente conforme a sua necessidade e buscando atender aos nossos clientes com uma excelência por conta de toda a nossa capacitação e condição de atender da melhor forma. Essa é a condição de Crescêncio Advocacia. Você pode, então, nos contatar para que a gente possa auxiliar naquilo que você está precisando, e esse é o objetivo, trazer um serviço de excelência para os senhores.